Hi kids, what's up? Neste vídeo nós vamos aprender a utilizar a pergunta What are you like? As suas variações para descrever pessoas. Here we go! A primeira coisa que nós precisamos entender é a fórmula, como montar essa pergunta. E nós temos alguns pedacinhos, uns que vão sempre ser os mesmos e outros que às vezes vão ser modificados. A primeira palavra que eu uso na pergunta é sempre what. Não importa sobre quem eu estou perguntando, é sempre what. A segunda palavra que eu vou colocar nessa pergunta é uma das três formas do verbo to be, am, are ou is, sempre pensando que eu vou utilizar a forma de acordo com a pessoa sobre quem estou perguntando. Em seguida, eu vou informar justamente sobre quem eu estou perguntando, podendo utilizar o nome da pessoa, a sua profissão, um title mais o sobrenome dela, enfim, há várias formas de informar sobre quem eu estou falando, inclusive um pronome, posso usar o he, se fosse o caso. E por último, a palavrinha like, sempre no final. A palavra like em inglês pode ser utilizada para fazer comparações, estabelecer similaridades, como a palavra que nem ou como do português. Então, resumindo, what sempre começa a pergunta e o like sempre termina. E no meio, entre o what e o like, eu vou sempre escolher, primeiramente, uma forma do verbo to be que combine com o meu subject, que é o meu sujeito sobre quem eu estou perguntando. Vamos ver alguns exemplos. Como são seus colegas? Digamos que eu quisesse perguntar como são seus colegas. Eu já sei que começo com what e termino com like. Como estou falando de plural, são, eu vou usar o verbo to be no plural, are. E seus colegas, your classmates. What are your classmates like? What are your classmates like? Como é Brusque? Quero saber como a minha cidade é. Vou começar com what e terminar com like. Como Brusque é singular, é uma cidade só, eu vou utilizar o is e vou informar Brusque, como se escreve em português mesmo, porque nomes de cidades geralmente não são modificados. Então, what is Brusque like? E por último, como você é? Começo com what, termino com like, vou usar o are, que é a forma do verbo to be, que combina com o meu subject, que é you, você. Vamos ver como se responde. Na pergunta, eu já informei quem é a pessoa sobre a qual eu quero saber alguma informação. Então, na resposta, eu não preciso utilizar o nome da pergunta. Eu posso simplesmente utilizar um pronome, como you, I, he, she, it, they. É muito importante que nós pensemos sobre quem é a pergunta, se é um homem, se é uma mulher, se é duas pessoas, se é uma pessoa, se é sobre você, se é sobre uma cidade, para que nós escolhamos corretamente o pronome para a resposta. Então, se eu perguntei sobre um homem, a minha resposta começa com he. Se eu perguntei sobre uma cidade, minha resposta começa com it, e assim por diante. Logo em seguida, eu coloco o verbo to be, afinal estou falando que fulano é de tal jeito, e o é vem do verbo ser, então uma das três formas do verbo to be, de acordo com o meu pronome agora. E por último, eu vou usar um adjective, que são aquelas palavras que informam as características das pessoas ou das coisas. Antes do meu adjective, porém, eu posso colocar, se eu quiser, palavras que deixam o meu adjective mais forte, como very e so, que significam muito ou tão, ou a palavra little, que deixa um adjetivo um pouquinho mais fraco. Vamos ver alguns exemplos. What are your classmates like? Como é que são os seus colegas de sala? They are very nice. Vejam que eu usei o they porque eu estou falando de classmates, eles. Usei o are porque é o verbo to be no plural. E o adjetivo que eu escolhi foi nice, legal. Antes disso, eu coloquei o very para deixar mais forte. They are very nice. Lembramos também que quando tem um pronome e uma das três formas do verbo to be no presente, eu posso sempre contraí-los, ou seja, juntá-los. E para isso, basta que eu elimine a primeira letra do verbo to be e use um apóstrofo para fazer a ligação. They're very nice. What's Mrs. Johnson like? Mrs. é um title que eu vou usar para as meninas, para as mulheres que são casadas. Portanto, eu sei que a resposta deve começar com she, porque é ela. She is a little strict. Ela é um pouco exigente, ela é um pouco rígida. E aí, um exemplo com a abreviação, com a contração. She's a little strict. What does the unicorn like? Como é que é esse unicórnio? Que unicórnio? Esse aqui. Bem, it's so fluffy. It, eu usei o it porque eu estou falando de um unicórnio, não é uma pessoa. E usei o so para deixar com mais força, mais ênfase. Agora vamos ver alguns adjetivos que nós podemos utilizar nas nossas descrições. Primeiramente, smart. Smart. Você pode ser esperta, como a Sandy, do Bob Esponja, ou pode ser dumb, tapado, meio lerdo, como Patrick, também do Bob Esponja. Você pode ser cool, legal, descolado, como SpongeBob,
Ou pode ser boring, chato, como Squidward. Squidward. Sim, o nome do Blue molusco é Squidward. Você pode ser flexible, ou seja, tolerante, flexível. Uma pessoa, por exemplo, um professor flexible é aquele professor que te dá mais prazo para fazer uma prova, deixa você chegar de vez em quando atrasado, como a professora Minerva, do Harry Potter. Ou você pode ter um professor strict, que seja exigente, que cobre mais, como o professor Snape, do Harry Potter também. Você pode ser funny, como Timão e Pumba, ou pode ser serious, como Mufasa. Funny, serious. Você pode ser quiet, como Wise Bear, ou você pode ser talkative, como Grizzly Bear. Quiet, talkative. Agora temos alguns adjetivos para descrever a aparência das pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque de acordo com a língua que eu falo, eu tenho uma nova cultura. E algumas palavras que eu uso na minha língua para descrever alguns traços físicos podem ser ofensivos em outras culturas. Então é sempre muito perigoso ficar descrevendo as pessoas fisicamente em inglês ou em qualquer outra língua. Então é importante que a gente conheça bastante a cultura para saber se tal palavra pode ser falada ou se é melhor usar só com amigos em um momento mais particular. Vamos começar com tall, que é alto, tall, e short, que é baixo, uma pessoa de estatura baixa, como o Hulk e o Spider-Man. Tall, Hulk is tall, Spider-Man is short. Temos a palavra heavy, que não significa necessariamente gordo, ela significa, na verdade, pesado. Mas, para não ser tão direto, para não ofender algumas pessoas, você pode usar o heavy, inclusive combinando com a palavra a little heavy, meio gordinho, meio pesadinho. O contrário disso seria o thin, magro. E aqui nós temos o seu barriga e o Don do Ramon, o seu madruga. Nós também temos a palavra beautiful, handsome e good looking. Todas as três significam bonito. Até agora vocês perceberam que não tinha distinção entre masculino e feminino, mas quando eu falo de beleza, eu tenho essa distinção. Quando eu quero falar de uma mulher, uma menina, beautiful. Quando eu quero falar de um menino, de um rapaz, handsome. Quando eu quero falar da beleza da pessoa sem fazer referência ao seu gênero, eu vou usar good looking. Lembrando também que beautiful pode ser utilizado para crianças, não importa se são meninos ou meninas, lugares e coisas que não sejam seres humanos. Por exemplo, esta música é bonita. The song is beautiful. E um exemplo de uma coisa que é bem beautiful, good looking ou handsome, you, my dear students. Well, that's all, folks. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Anotem sempre que precisarem e voltem ao vídeo sempre que sentir necessidade. Se inscrevam no canal para que vocês possam ser notificados dos vídeos que vão ter relação com as nossas aulas. E that's it. Bye bye, guys. See you.